o número 9 da pauta. Processo 0600-189-52 de 2020. Relator eminente desembargador Nelton dos Santos. Recurso eleitoral. Trata de registro de candidatura. Polo ativo, coligação. A mudança tem nome. E coligação Ubatuba pede socorro. Polo passivo, Délcio José Sato, coligação Ubatuba seguindo em frente. E temos aqui o Dr. Marcelo Santos Mourão, Dr. Breno Ferrari Gontijo e o Dr. Luiz Silvio Moreira Salar. É um prazer tê-los aqui, eminentes advogados. E, Dr. Marcelo, está com a palavra pelo prazo regimental. Obrigado, senhor presidente. Em nome de quem, juntamente com o desembargador Newton dos Santos, eu saúdo aos demais membros desta corte. Quero também agradecer a presença da doutora Paula, representante da Procuradoria Regional Eleitoral. Agradecer muitíssimo aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, a todos aqueles que nos dão condições de estar aqui para desenvolver as nossas atividades profissionais. Excelência, também cumprimentar, por certo, o doutor Silvio Salata, a pessoa e colega a quem eu estimo também, e o doutor Breno, a quem espero a oportunidade de um dia conhecer pessoalmente. Excelência, eu vou procurar ser breve, até porque encaminhei memoriais e temos aí um parecer do Ministério Público, da Procuradoria Regional, pelo provimento do recurso. O caso se trata de causa de inelegibilidade por incidência da hipótese prevista no artigo 1º, inciso 1º da linha G da Lei Complementar 64/90, dos quais os requisitos são o cargo, a desaprovação de contas, a irregularidade insanável nessa desaprovação, o ato doloso com peculiaridades de improbidade administrativa, a irrecorribilidade da decisão do órgão competente e a ausência de suspensão da decisão. O cargo é notório, trata-se da candidatura, o representado e, ora recorrido, prefeito municipal em disputa de reeleição. A desaprovação das contas provém de julgamento do Tribunal de Contas da União, que julgou irregular tomada de contas especiais com relação a convênio firmado entre a Prefeitura e a União. Então, portanto, trata-se de contas de gestão com relação à realização de obra pública. O Tribunal de Contas da União é o órgão competente, inclusive por previsão constitucional nesse sentido, e de encontro com o entendimento do excelentíssimo ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, que foi o relator originário do recurso extraordinário 848826, onde se pautou a sentença para compreender não ser o Tribunal de Contas da União o órgão legitimado ao julgamento, ponto do qual nós discordamos. A jurisprudência do TSE é pacífica nesse sentido, e dois casos recentes, julgados inclusive sob relatoria do eminente desembargador Newton dos Santos, um deles nessa semana, o 06.086/93, no dia 10, e o julgamento do 0600-448-13, no dia 28, eu peço bem a Vossas Excelências para ressaltar o item 2 da ementa, onde ficou constando irregularidade em convênio, verbas municipais e federais, competência do Tribunal de Contas da União. No corpo do voto, o eminente desembargador ressalta que, por se referirem a verbas federais, envolvendo recursos federais no convênio, a competência é prevista na Constituição para o Tribunal de Contas da União. Eu peço, Vênia, para me deter um pouco mais no aspecto da questão da irregularidade insanável, que configura ato doloso de improbidade administrativa, uma vez que, ainda que reconhecida na sentença expressamente a existência da irregularidade cometida pela não realização de licitação para a continuidade das obras conveniadas, há que se ressaltar não apenas a irregularidade, mas o dolo apontado de forma específica, tanto pelo parecer do Ministério Público de Contas, quanto pelo voto do relator que embasou o julgamento. No caso, a hipótese legal trata da possibilidade, inclusive, de dolo genérico, mas que, no caso, é específico. Peço ver nessa corte novamente para ler um trecho do voto daquele acordo. Abre aspas. Embora dispondo de tempo e recursos suficientes
para a conclusão da obra, não adotou qualquer medida para dar prosseguimento à execução do objeto. Sob a sua administração, referindo-se ao recorrido, a obra esteve totalmente paralisada. Fecha aspas. Para que não se alegue a ausência de uma responsabilidade pessoal do recorrido com relação ao dolo apontado, eu ressalto que, naquele julgado, no relatório principalmente, são indicadas a participação pessoal do mesmo em reuniões e o comprometimento, em nome da Prefeitura Municipal de Ubatuba, dos atos necessários para a continuidade daquele convênio, coisas que não foram efetivadas. Então, houve, sim, uma participação pessoal por parte do recorrido. Houve também ainda na indicação do dolo a condenação em ressarcimento dos valores aos cofres da União e a imposição de multa. E, por fim, a indicação da omissão no dever de dar cumprimento ao princípio da continuidade administrativa. Excelências, essas situações caracterizam, então, uma conduta dolosa de improbidade administrativa que causa dano ao erário, com base no caput do artigo 10 da Lei 8.429/92, e também a hipótese de improbidade administrativa por descumprimento dos princípios da administração pública previsto no artigo 11, no caso específico, o inciso 6. Peço um parênteses para falar um pouco do dolo presumido, uma vez que, numa eventual hipótese de alguma interpretação mais branda acerca da conduta do recorrido, eu me reporto às palavras do desembargador Silmar Fernandes, no julgamento que eu citei agora há pouco, do dia 10, onde, sob a alegação de que a dúvida do cometimento do dolo, do cometimento do ato doloso ou não, deveria ser resolvida em prol da elegibilidade do candidato. Em que pese tratar-se de direito constitucional, o fato de votar e ser votado, eu me afeiçoo à tese desenvolvida pelo desembargador Silmar, no sentido de que devemos pensar mais em prol da lei da ficha limpa, em prol dos bens da sociedade, do benefício da sociedade como um todo, porque ainda estamos engatinhando, muito embora todos os esforços empreendidos, como sociedade nós sabemos que ainda estamos engatinhando para que a lei da ficha limpa seja efetivamente aplicada em todas as suas nuances. Por fim, temos a questão da decisão irrecorrível, o acórdão do Tribunal de Contas da União, ele transitou em julgado, e também não há notícia de ausência de suspensão dos efeitos do mesmo, seja através de propositura da ação, que poderia ter feito o recorrido desde setembro do ano passado, e tampouco o recurso de revisão por ele ofertado no Tribunal de Contas da União, que tem um caráter não de recurso, mas um caráter de rescisório, né, da decisão, ele não contou com decisão liminar que suspendesse os efeitos do acórdão transitado em julgado. De forma, excelências, que por esses motivos eu propugno pelo provimento do recurso e pelo indeferimento da candidatura e a declaração de inelegibilidade do candidato. Eu agradeço, parabenizo mais uma vez pelo trabalho, saudando a todos com o encerramento das sessões que precedem o dia das eleições. Muito obrigado, excelências. Cumprimento o eminente advogado por sua sustentação oral e com a palavra o doutor Breno Ferrari Gontijo, pelo prazo regimental. Uma boa tarde a todos. Queria saudá-los. Estou sendo ouvido? Queria saudar a todos o Dr. Paulo Galizzi, que foi professor na universidade, que é professor na Universidade de Taubaté, e quem conheço desde a judicância de Pindamonhangaba, nos tempos que estava iniciando a minha advocacia. Transmito, então, meus cumprimentos também a servidores, colegas advogados que atuam e aos que estão assistindo. No meu entender, a situação já está bem delineada, né? Trata-se de inegibilidade com fundamento no artigo 1º, inciso 1º, a linha G, que, fruto de uma decisão do Tribunal de Contas da União transitada em julgado,
julgado e que não houve nenhum recurso jurídico que a suspendesse. Estamos tratando, então, de improbidade administrativa, daquela da espécie improbidade administrativa por omissão e nos atos que deveria ter praticado e não os praticou, que seria manter a condução das obras que foram contratadas na gestão passada. Assim, o Tribunal de Contas da União entendeu julgar improcedente, julgar rejeitadas as contas do administrador. O dolo resta evidente que é porque o administrador competia cuidar para que as obras não fossem paralisadas e, por vontade própria, deixou de fazê-lo. Né? O dolo, do caso dele, é dolo por omissão. E presente se faz também a questão de não haver condição de ser sanada a improbidade administrativa, porque se trata de fato passado. Isto é o quanto basta, além do que já disse o doutor Marcelo, para poder pugnar pela procedência do presente recurso, julgando assim procedente a ação de impugnação de candidatura, com a consequente rejeição do registro de candidatura do candidato à eleição de Ubatuba de 2020, do Delcio Sato, pelo que requer seja julgado procedente ambos os recursos interpostos contra a sentença que não reconheceu a inegibilidade. Era o que eu tinha que falar. Agradeço, parabenizo o tribunal pela forma com que conduziu o processo eleitoral, que está prestes a encerrar, e estamos, assim, cumprindo mais uma etapa do nosso regime democrático. Obrigado a todos. Doutor Breno, cumprimento pela sua sustentação oral, agradeço os elogios que transfiro a toda a família eleitoral, que inclui os advogados também, né? E com a palavra o eminente doutor Luiz Silvio Moreira Salata. Prazer tê-lo novamente aqui. Doutor Salata, está com a palavra pelo prazo regimental. Está com o microfone fechado, doutor Salata. Obrigado, senhor presidente. Eu tenho prazer em cumprimentá-lo, desembargador Nuevo Campos. Quero cumprimentar o eminente relator, desembargador federal Nelton dos Santos, em seu nome, pedir licença para saudar respeitosamente todos os demais ínclitos integrantes deste colégio plenário. Quero cumprimentar a doutora Paula Baia, representante da Procuradoria Regional Eleitoral. Quero deixar aqui registrado uma saudação muito especial a todos os servidores da Justiça Eleitoral de São Paulo, nas pessoas da doutora Patrícia e da Tatiana. Quero também cumprimentar os meus colegas advogados que ocuparam a tribuna, o doutor Marcelo e o doutor Breno, saudar também todos os demais advogados que nos assistem nesse momento e dizer a vossas excelências que eu inicio pedindo escusas a vossas excelências, não obstante a remessa do memorial hoje pela manhã, mas é que nós ontem atravessamos realmente um período muito conturbado, né? E que me impossibilitou de eu ter ultimado a remessa a vossas excelências. Mas eu quero dizer que nesse memorial, e também consta dos autos, de que o prefeito Delcio Sato, ao assumir o comando do Executivo de Ubatuba no ano de 2017, encontrou já essa polêmica obra com os problemas que foram instalados
em razão da própria paralisação da obra. Então, isso originou realmente a tomada de contas especiais junto ao Tribunal de Contas da União. Evidentemente que nós vamos tocar no principal foco de que traz os recursos, imaginando de que, sem a existência prévia, expressa, de referências, de indicações ou apontamentos no memorando de acordo proferido pelo Tribunal de Contas da União, no que tange à demonstração ou comprovação do ato doloso de improbidade administrativa e o vício insanado. Eu quero me manter na linha, e prefiro fazê-lo, porque faço com base no que está nos autos do processo de contas, sobretudo no venerando acordo, de que não encontra-se realmente em nenhuma passagem do venerando acordo apontado a prática do ato doloso do vício insanável. Mas eu quero destacar ainda, nessa mesma esteira, de que o venerando acordo não imputou ao prefeito Delcio Sato qualquer manifestação acerca da existência de dano ao erário público ou malversação dos recursos financeiros empregados no convênio. Isso é muito importante, sobretudo porque não há, eminente relator, desembargador Nelton dos Santos, nenhuma indicação no venerando acordo que o prefeito Delcio Sato estaria obrigado a fazer a recomposição financeira de eventual prejuízo. Portanto, essas circunstâncias que se permeiam efetivamente no venerando acordo se depreende com meridiana clareza de que não houve efetivamente a prática do ato de improbidade mediante dolo ou vício insanável. É evidente, eu quero aqui fazer um pequeno referência de que as contas prestadas pelo prefeito Delcio Sato no que tange a esse convênio no julgamento do Tribunal de Contas da União, ele teve um julgamento efetivamente irregular nos termos da lei orgânica do Tribunal de Contas. Entre mentes, eminentes magistrados, foi inserido pela a linha B, que fala do ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico ou infração à norma legal. Não foi pela linha C que caracteriza o dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo e antieconômico. Essa posição encontra-se bem delimitada em contrarrazões, portanto, eu faço essa referência para estancar alguma dúvida acerca dessa imaginária causa de inelegibilidade. Eu quero também, eminente relator e demais magistrados, fazer uma referência rápida de que, no próprio parecer da Secretaria de Controle Interno do Tribunal de Contas, aponta pela aprovação das contas, fundamentado, inclusive, na questão da boa-fé do responsável que atuou como gestor do contrato. Portanto, eminentes magistrados, nesse sentido que caminhou a digna sentença monocrática em afastar a ação de impugnação para deferir o registro de candidato do prefeito Delcio Sato. Na verdade, nós ficamos um pouco estarrecidos porque se quer trazer ao uso deste processo jurisprudências que se encontram absolutamente superadas, eminente presidente, porque nós sabemos que a ficha limpa, no ano de 2010, mudou um pouco o aspecto no que tange à apreciação do julgamento de contas. Então,
não se aproveita, não tem nenhuma utilidade nesse processo a referência de jurisprudência apreciada anteriormente a 2010. É, portanto, que nós podemos afirmar que, efetivamente, não tem guarida nem jurisprudencial a questão voltada à inelegibilidade do prefeito Delcio Sato. Eu quero também dizer a Vossas Excelências, afirmando de que existe efetivamente uma sustentação jurisprudencial que nós colacionamos no corpo da Contra-Razões, na parte final, inclusive reproduzida no memorial, que mostra, sem nenhuma sombra de dúvida, que não há como trazer a imposição de uma inelegibilidade quando não há o ato desonesto, quando não há a imputação do débito ou a configuração do dano. Já vou caminhando para o final dessa sustentação, mas quero, antes disso, pedir licença a Vossas Excelências. Ontem eu assisti atentamente à sessão, desde o início, por uma coincidência, eu tive o último processo julgado na sessão ordinária, então eu fui obrigado a ficar presenciando, e eu tenho muita honra em participar disso. E foi julgado um caso relatado pelo eminente juiz Maurício Fiorito, em que, num caso muito semelhar, num caso parelho, ele, juntamente, Sua Excelência, juntamente com os eminentes magistrados integrantes do plenário, houveram por bem deferir o registro de um candidato, o processo oriundo de São José dos Campos, em que, até reconhecida a má gestão da coisa pública, não se extraiu com clareza a existência do dolo. Portanto, não configurado aquela questão dos requisitos cumulativos da causa de inelegibilidade que vem exigindo a nossa jurisprudência pretoriana espraiada em todos os tribunais eleitorais do nosso país. Por essas razões, eu quero também argumentar de que Vossas Excelências já mantêm o comando sobre essa tese, sobre a reserva legal das normas relativas às inelegibilidades, e que exige uma interpretação restrita, não se aceitando a ampliação para buscar a incidência da causa de inelegibilidade. Por final, por imperativo do entendimento dos augustos sodalícios, que vem trazendo essa posição magnífica de que os sodalícios estão a prestigiar a capacidade passiva do cidadão no exercício da garantia fundamental prevista na Constituição do jus honorum. Por essas razões, eminente presidente, senhor relator, eminentes magistrados integrantes do colêgio plenário, que Delcio Sato postula desse colêgio do tribunal o afastamento da pretensão recursal expedida pelos impugnantes, mantendo a digna decisão de primeiro grau intacta com o deferimento de seu registro de candidato. Por último, senhor presidente, em se tratando da última sessão em que eu participo, antes de iniciar o segundo turno, eu peço 30 segundos e quero deixar registrado, em função da minha larga militância nesse egrégio tribunal. Desde os idos de 1982, eu sempre vi e assisti o esforço concentrado de todos os magistrados que passaram por esse plenário na atuação não só do processo eleitoral, mas na
atuação completa da jurisdição especializada na nossa Constituição. Registrar, em meu nome, em nome dos meus colegas de banca, os meu respeito e a minha admiração a vossas excelências. Muito obrigado, uma boa tarde. Dr. Silvio Salata, cumprimento pela sustentação oral e recebo esses elogios e transfiro aos nossos servidores nessa família eleitoral competente e comprometida. Muito bem, diante da prévia manifestação ministerial, com a palavra o eminente relator. Obrigado, presidente. Inicialmente, eu quero cumprimentar os eminentes advogados por suas sustentações orais, renovar meus cumprimentos à doutora Paula Bayer, eminente procuradora regional eleitoral. Tentarei resumir o voto, presidente, a uma porque já encaminhei o inteiro teor aos meus pares e a duas porque será publicado rapidamente para o pleno conhecimento dos interessados. A par disso, a duas porque no voto há transcrições, em especial do acórdão do processo de contas, que já é do conhecimento das partes e que uma leitura só iria consumir desnecessariamente precioso tempo desta sessão. O caso envolve a aplicação da linha G, do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 64, do artigo 1º da Lei Complementar 64, e nós já temos como certo e incontroverso, até isso resulta dos debates, que as contas foram julgadas irregulares em definitivo. Penso que para a análise desse dispositivo legal, não é imperativo, não é necessário, não é de rigor que haja malversação, desvio de recursos públicos. A lei exige, sim, ato doloso de improbidade administrativa. E a lei de improbidade administrativa elenca diversas hipóteses e nem todas passam pelo prejuízo ao erário, por dano ao erário ou para desvio de recursos. Nós temos aqui, basicamente, o seguinte: as contas foram rejeitadas em razão da inexecução parcial dos objetivos pactuados por meio de termo de compromisso celebrado entre a União, por intermédio do Ministério das Cidades e o município de Ubatuba, em afronta ao princípio administrativo da continuidade. Dessa maneira, embora o candidato alegue que o termo foi celebrado em gestão anterior e que já enfrentava dificuldades, verifica-se a existência de irregularidades que permanecem. Pela análise do acórdão do Tribunal de Contas, resulta que a gestão do recorrente contribuiu para a paralisação da execução do termo de compromisso e não adotou medidas para a retomada das obras. Pelo teor das irregularidades, resta evidenciado que houve má gestão de verbas públicas, razão da inexecução de cerca de 35% do objeto do contrato. Nesse contexto, o caráter insanável e ímprobo das irregularidades decorre especialmente da violação aos princípios da eficiência e da continuidade que devem reger os atos da administração. Na sequência do voto, cito precedente, bastante específico e semelhante ao caso presente, também versando sobre o convênio entre a União e município, tratando sobre inexecução parcial de objeto, com decisão definitiva do Tribunal de Contas da União, e concluindo-se pela caracterização em tese de ato doloso de improbidade administrativa, justamente por incidência do artigo 1º, inciso 1, a linha G da Lei Complementar 64/90. Da parte que interessa do acórdão que cito, consta que a inexecução parcial de objeto de convênio, principalmente em percentual elevado, aproximadamente 25%, nós temos aqui 35%, é irregularidade insanável que configura má administração da coisa pública, frustrando a confiança que se exige do gestor público e que, portanto, atenta contra a moralidade e significa o uso de verba pública sem observância das normas pertinentes. Fácil a configuração do ato doloso de improbidade administrativa previsto no artigo 10 da Lei 8429 de 92. Indo adiante, a informação do venerando acórdão, que relata que a Caixa Econômica Federal adotou diversas medidas administrativas visando a regularização do termo de compromisso antes da instauração da TCE, todas elas já na gestão do senhor Délcio José Sato,
corrobora a tese de que houve dolo do agente responsável. Destaco que o egrégio Tribunal Superior Eleitoral já decidiu que a inelegibilidade prevista na linha G não exige o dolo específico. E aqui abro um parêntese para sustentar que dolo não é intenção de fazer maldade, não é má intenção. Dolo é a intenção voltada para o resultado. Cito julgados também nessa linha, considero que as irregularidades são insanáveis, que configuram atos dolosos de improbidade administrativa, e assim, por conclusão, eu voto pelo provimento do recurso para indeferir o registro de candidatura de Délcio José Sato. E, por conseguinte, tendo em vista o princípio da indivisibilidade da chapa majoritária, eu determino à Secretaria que adote as providências previstas na Resolução 23.609 de 2019. Este é, em resumo, o meu voto, presidente. Essa é a proposta de relator. E alguma divergência? Senhor presidente. Pois não. Na verdade, eu gostaria só de manifestar minha concordância com o voto do eminente relator, que retrata bem a forma pela qual a Corte vem decidindo. Mas eu pedi licença apenas para responder ao cumprimento do doutor Breno, de quem eu me lembro, nas eleições de 1987, em Pindamonhangaba, ele já defendia os interesses de um candidato, se não me engano, do senhor Laércio Balbo. Então, eu fico muito contente em revê-lo aqui, quase 30 anos depois, eu retribuo a lembrança dele. Só isso, presidente. Perfeito. Então, Senhor alguma presidente, divergência? Pois não? Se fosse possível, senhor presidente, queria, se fosse possível, pela ordem, agradecer e reiterar a lembrança do doutor Galizia, com quem tivemos muita honra de trabalhar em Pindamonhangaba, e dele, acho que também no início da judicatura dele, certo? E eu, no início da minha advocacia, há quase 30 anos atrás. É com muita honra e satisfação em lembrar do senhor. Da última vez que estive em Pinda, foi uma vez que eu encontrei o senhor. É um excelente desembargador, de uma humildade, atravessando a rua. Se eu puder, eu passava com o carro em cima dele, mas ele passou correndo na minha frente, assim. É uma pessoa que merece todos os elogios. Satisfação muito grande estar novamente com o senhor. Muito obrigado. Muito bem. Era o que eu tinha para vocês. Então, sem divergência e sem destaques, esse é o resultado por votação unânime. Agradeço a presença dos três eminentes advogados. Foi um prazer tê-los aqui e uma boa tarde aos três. Bom trabalho a todos. Senhor presidente, temos uma desistência de sustentação oral no número 35 da pauta, a 8ª sustentação.